que é essa notícia, um discurso deste Facínora, que é um fascista sionista, que é quase igual. Netanyahu promete manter sua missão sagrada enquanto o Hamas contra o Hamas após um ano de guerra. E quando completou um ano de guerra ontem, o próprio Hamas disparou dezenas de foguetes, não foram mísseis, em direção ao norte de Israel. A querida Naama voltou, eu já comentei a nossa manchete, vamos torcer para a internet da querida Naama segurar firme. Não falhar. Mas então, quais são as novidades? As novidades é que o Hamas continua vivo e muito vivo, não é? E o Hezbollah continua vivo e muito vivo. As notícias dos portais internacionais, olha só, eles dão conta que o Hezbollah continua disparando mísseis, o Hamas continua disparando foguetes, vocês sabem as diferenças, e as sirenes de alerta de mísseis e foguetes continuam tocando em todas as cidades israelenses, principalmente Haifa, Tel Aviv, a capital, Askelon, e tantas outras muito importantes. E vindo mísseis, aí são mísseis hipersônicos, disparados pelos guerrilheiros iemenitas que vêm do Iêmen, eles cruzam o Mar Vermelho e atingem o porto de Eilat, é o principal porto depois do porto de Haifa e Tel Aviv. Então, o porto de Eilat é aquele que entra, né, pelo Mar Vermelho. Quando o Mar Vermelho bifurca naquele chamado Golfo de Aqaba, ele vai para um braço de mar, vai para o estreito ali, Golfo de Suez, né, que vai para o canal, e o outro, Golfo de Aqaba, ele vai para o porto de Eilat, que era antes Palestina, ele abastece agora Israel. Então, eles ficam jogando mísseis neste porto, que é o principal que abastece Israel pelo Oceano Pacífico. Os outros dois portos, Tel Aviv, não é, e Haifa, eles abastecem Israel pelo Mar Mediterrâneo. E aí quem está atacando Israel são os guerrilheiros do Hamas e do Hezbollah. Então, Israel vive um drama de segurança. Bom, essa matéria também é importante, um gancho para nós falarmos a quantas anda a invasão prometida há uma semana, mais de uma semana, já são 10 dias, que ele prometeu, estacionou tropas no norte de Israel, né, sul do Líbano. Eles disseram que vão invadir o sul do Líbano. Até agora, não invadiram 1 centímetro quadrado do sul do Líbano. Os jornais de Israel, eles têm o jornal Haaretz, que você só lê se for assinante, eu tenho que assinar. E depois tem 3 jornais que são portais, né? Não tem jornal em papel. Lá deve ter em papel, né? Eu não sou, eu leio só os portais. Então tem o Times of Israel, tem o Jerusalem Post e tem o Yediot Ahronot. Estes 3 jornais falam em uma invasão pelo sudoeste do Líbano. Eu, que estudo geografia bastante também, eu fiquei pensando o que seria o sudoeste do Líbano. Né? Só tem ali sul, porque sudoeste do Líbano já seria pela Síria. Então não tem como, eles teriam que passar por dentro da Síria para invadir pelo sudoeste. Muito estranho isso. E eu consultei amigos meus libaneses, alguns deles até vinculados ao Hezbollah, não há notícia nenhuma de invasão pelo tal sudoeste do Líbano. Portanto, até este momento,
a tal promessa de invasão do Sudoeste pelo Sudoeste também não existe. Bom, e o ataque ao Irã subiu no telhado? Aí também é preciso nós, a partir do gancho desta matéria que eu trouxe para vocês, deste fascínio que nós estamos ouvindo falar aqui, que é o queridinho, né, da mídia internacional, a invasão do Irã. Ontem, um chefe da CIA, nomeado evidentemente pelo Biden, deu uma declaração e eu acho que talvez seja a nossa segunda matéria. Não sei se a Naama está com a pauta. É a segunda matéria, né? Sim, professor, a gente vai seguir falando sobre isso no próximo momento. Então eu comento daqui a pouco, né? Ok. Então, sobre o conflito com o Irã, a gente comenta daqui a pouco. Então, para finalizar o gancho da primeira matéria, no mundo ontem houve lembrança do 1 ano do genocídio palestino. Os governos, Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, França, etc., etc., eles lembraram muito mais o dia 7 de outubro e coitadinho daqueles que morreram com aquele ataque dos terroristas palestinos. Palestinos são chamados de terroristas, eles não são lutadores pela sua terra, pela independência, pela expulsão, né, dos colonos que tomaram suas terras. Não, são terroristas. E o Biden fez uma choradeira, uma sessão com um rabino ao lado dele na Casa Branca, né? Claro, eles não podem deixar de mencionar 41 mil palestinos mortos, né? Eles duvidam desse número, mas é um número tão divulgado pela mídia que não dá para eles também falarem nesse número. E falam também no cessar-fogo. Do outro lado, os tipos de manifestações que aconteceram no mundo, milhões de pessoas foram às ruas e gritaram Free Palestine, Palestina livre, pelo Estado da Palestina, do rio ao mar. O que é From the River to the Sea? Qual que é essa palavra de ordem? Que rio é esse? Do rio Jordão ao mar Mediterrâneo. Essa é a palavra de ordem que foi gritada ontem e domingo no mundo inteiro. Então, sobre essa primeira matéria, esses meus comentários, Naama.